Paula. Ok, muito obrigada, Fabrício, pela ajuda aí na abertura. Eu queria dar boa-vinda a todos, né? E, primeiramente, eu queria voltar a esse vídeo, né, da mística que Cida colocou de início, que eu achei muito interessante, e que ele retrata, né, essa infância no campo, e, particularmente, ele me traz memórias, né? Porque eu tive a minha infância no campo, eu vivi a minha infância no campo, a minha vida né, na zona rural, digamos assim, e eu acho que isso é a realidade de muitos, né? E eu penso quão abençoados somos de viver no campo, né? Às vezes as pessoas têm esse estigma, né? Que só de todas as dificuldades que o campo remete, mas eu já penso pelo outro lado, né? Quão abençoados somos de poder viver em meio à natureza, de poder ter esse contato, né, com a terra, de ter essa vida mais desacelerada. Então, eu tenho esse olhar mais romantizado, realmente, do campo. E foi o que retratou, né, esse vídeo aí de início. E, para começar aí, Cida já colocou o início aí da palestra. E pedir desculpa a vocês que eu coloquei 4º encontro, mas depois eu me dei conta que já é a 5ª aula, né? Então, não levem em consideração isso. O 5º encontro, né, do curso preparatório Programa da Terra, Escola da Terra, olhares para a infância no campo. Então, inicialmente a gente tinha pensado em focar na educação infantil. Só que depois eu pensei, eu falei assim, educação infantil, eu vou abrir um pouco mais esse leque e olhar a infância, vou abarcar um pouco mais o Fundamental 1, porque eu acho que grande parte do nosso público hoje, que está inscrito, né, no curso, são professores do Fundamental 1. E a infância não fica só na educação infantil, né? A infância vai até o final do Fundamental 1. Então, eu coloquei olhares para a infância no campo, né? Aí, eu me apresento, eu sou professora de creche, né? Atuo como professora, sou concursada como professora de creche na rede municipal de Campos e atuo como professora de suporte pedagógico visitando creches e escola de educação infantil no campo. Então, foi quando Cida me convidou, foi que eu falei, eu sou uma simpatizante, sou uma apaixonada pela educação no campo, não tenho tanta bagagem teórica, né? Pesquisei algumas coisas, não posso me aprofundar tanto no tema, né, na teoria, mas eu vou dar o meu olhar mais prático, mais sensível do assunto, né, que é o que me cabe, que é onde até eu posso ir, e vou partilhar com vocês essa minha visão, tá? Aí pode passar, Cida. Aí até nessa foto é legal mostrar, né? Essa foto do primeiro slide, que foi até Cida que colocou. Muito legal as crianças na árvore, esse jeitinho de infância no campo, né? Só as crianças que vivem no campo que têm essa oportunidade de viver com o pé no chão, de subir em árvore, de estar na rua, e eu penso, que privilégio é isso? Então, para começar, em falar de infância, né? Quando a gente fala de infância, a gente tem que pensar a infância e seus sujeitos. Qual é o meu público, né? Quando eu penso na educação infantil, na infância, que eu vou trabalhar na escola, né? Aí eu fiz aquela divisão normal que todo mundo conhece, né? Que de 0 a 3 anos são as crianças de creche, de 4 a 5 anos são as crianças da educação infantil. Nesse primeiro pedacinho, a gente encontra a primeira infância, que a gente, né, dá essa nomenclatura. Depois, a gente entra para o Fundamental 1, né, crianças de 6 a 10 anos, em média, né, a gente está falando assim, não é fechado, existe flexibilidade aí, porque crianças repetem de ano. E aí tem a segunda infância. E depois, só para complementar, eu coloquei, né, que de 11 a 14 anos, do Fundamental 2, é o início da adolescência. Então, esse público aí nosso,
o que eu vou focar mais hoje são as crianças da primeira infância e da segunda infância, né? Que é o grande público que a gente encontra nas nossas escolas, principalmente os professores de educação infantil e fundamental 1, que é o grande público que a gente está trabalhando aqui hoje de professores. Aí, eu fiz uma divisão para apresentar para vocês, que eu quis organizar meu pensamento, e eu organizei os slides da seguinte maneira: infância no campo, suas implicações, demandas e desafios. Né? Então, a gente vai focar um pouco na diversidade dessa infância no campo, na diversidade dos campos que existem, né, no nosso Brasil, no público, na comunidade, né? E o ser no campo. Eu vou fazer uma breve análise do panorama histórico, né? Vou analisar e vou fazer uma breve análise, porque eu também não tenho tanto conhecimento de causa. Aí eu coloquei uma imagem de uma pintora, né? De uma artista plástica chamada Ana Maria Dias, que eu também achei muito interessante, que traz uma mística visual, né? Ela é uma artista paulista, que nasceu em 1945, e ela retrata, olha que legal, essa Ana Maria Dias, ela retrata cenas da sua infância em Porto Feliz. Olha que interessante, minha gente, dá uma olhada nessa obra de arte. Como ela retrata a vida no campo, né? E de maneira fiel e até romantizada, por outro lado, né? A gente vê aí as crianças brincando na rua, as crianças ajudando a colher flores. Nós vemos lá no cantinho presente a escola, né? Se você for olhar aí o entorno, a comunidade, você percebe que é uma comunidade ribeirinha, né? Que vive à beira do rio. A gente vê quão rico é esse visual desse campo. E eu quis trazer essa mística bonita, né? Desse visual que essa artista retrata e que é a realidade de muitos campos brasileiros. Então, eu quis poetizar um pouco com essa questão do visual do campo, né? Que realmente existem, tem campos lindos e que são a realidade de grande parte da população do nosso Brasil. Então, aí quando a gente entra na questão da diversidade, né? A gente pensa assim, infância no campo. Tá, mas a infância, como que eu vou trabalhar simplesmente porque eu tenho que trabalhar o conteúdo, com todas as crianças é igual? Não, o que eu tenho que levar em consideração, né? Primeiro, a diversidade. Nosso país, ele tem um grande território rural, né? Nós temos sujeitos de regiões com identidades e particularidades diferenciadas, né? São campos diversos, né? O mesmo campo daqui do Sudeste não é o mesmo campo do Nordeste. Então, a gente tem que levar em consideração isso, esses diversos campos, as suas especificidades no espaço e no tempo, né? Porque o campo também ele vai mudando com o tempo. Nós temos o espaço e nós temos o tempo. Então, a gente tem que levar em consideração isso. As escolas devem se integrar à realidade local e aos seus modos de viver e os contextos culturais que ali existem, né? Então, sempre trazendo a questão da escola se integrar à realidade local. Eu acho que, né, o carro-chefe de uma escola, de pensar na escola, ou de um projeto pedagógico, é pensar na comunidade, é pensar no seu entorno. E isso, quando a gente se depara com essa diversidade, a gente pensa como? Em propostas diversificadas. Eu não posso ter uma mesma proposta, até mesmo dentro do nosso município, né, das escolas do campo, eu não posso ter a mesma proposta de educação do campo para uma comunidade quilombola, para uma outra comunidade ribeirinha, para uma outra comunidade extrativista, para uma comunidade de pescadores. Então, eu tenho que levar em consideração
a questão da diversidade da comunidade a qual eu estou inserida. E lá na frente eu vou falar mais um pouquinho disso aí, né, do papel do professor de reconhecer a comunidade no entorno e se adequar, digamos assim, a questão pedagógica a essa comunidade a qual ele está trabalhando. Aí pode passar a Cida. Então, quando a gente, né, fala da infância, a gente vai falar do nosso público, né? Já falei da questão da divisão da infância e no campo, né, na questão da educação do campo, quais são os sujeitos que nós vamos encontrar? Tá pequenininho aqui para mim, não estou conseguindo visualizar direito aqui no celular. Vou aumentar aqui o zoom. O público são sujeitos com as identidades e culturas diversas, né? Aqui nós temos, não estou conseguindo ler, Cida, calma aí. Acampamentos, assentamentos, isso, acampamentos, assentamentos, quilombolas, extrativistas, agricultores, pescadores, indígenas, caiçaras. Isso aí. Então, esse é um pouco, né, das nomenclaturas que a gente tem desse público da comunidade camponesa, né? Então, a gente tem que tentar olhar dentro da minha escola, dentro do meu entorno, quais são as características, né? Qual é o meu público? Eu estou trabalhando que no entorno é um entorno de acampamento, de assentamento, né? Eu tenho escolas, eu tô numa escola que é numa região de extrativismo, que é uma região de pescadores, então eu tenho que levar em consideração, não dá para você entrar numa escola e não pensar, você está numa escola no campo, você tem que levar em consideração essas questões, não tem como, mesmo o professor que não tenha, né, que é a grande realidade de muitos professores que trabalham no campo, que não tenham como que eu posso dizer, a bagagem ou a formação específica de educação no campo, mas o professor, né, ele tem que ter esse diagnóstico, ele tem que saber o público que ele vai trabalhar. Aí pode passar, Cida. Então, aqui vai ficar complicado para eu ler também, mas não tem problema. Vamos lá, aqui eu quis fazer, gente, uma breve análise histórica, né? Eu fiz uma linha do tempo aí meio ao meu jeito, foi difícil, toda hora que eu fui tentar configurar, ela desconfigurava. Eu coloquei um breve panorama histórico do ser do campo, né? Uma análise. Aí eu trago inicialmente essa reflexão, né? Que a infância no campo ela sempre existiu. Né, tá ruim para ver o slide, até uma pessoa colocou. A visualização tá horrível. Esse material depois a gente vai encaminhar para cada um, o pessoal vê melhor. Tá bom. Então, aqui eu coloco no início, né, que a infância no campo, ela sempre existiu, né, quiçá até anterior à infância urbana. Então, a gente vai fazer essa análise do tempo. Bom dia, Cláudia. Essa análise da linha do tempo de alguns marcos históricos, existem outros, mas eu coloquei os que mais me chamaram a atenção, né, dessa linha do tempo, desde a questão da educação do campo, né, de como ela surgiu, e todo esse desenrolar para a gente chegar até os dias de hoje, da educação do campo. Começa lá em 1988, com a nossa Constituição Federal, né, que ali onde se coloca que educação é um direito de todos, né, e é um dever do Estado. Aí depois eu não vou conseguir ler, Cida, não, eu tô lembrando assim de cabeça do que tem aqui. Mas tem 88 com a Constituição, 96, né, 1996, a LDB. Eu coloquei um para cima e um para baixo. Isso. 88, depois vai para baixo, depois 96, é para cima. depois 97, com o Encontro Nacional dos Educadores da Reforma Agrária, que é o ENERA, isso. O primeiro ENERA. Depois veio 1998, a primeira Conferência Nacional para uma Educação Básica do Campo. 2001, né, a aprovação do CNE das diretrizes operacionais para as escolas do campo. 2003, né, a Coordenação Nacional de Educação do Campo no MEC.
2008 é a aprovação das diretrizes complementares, né, das diretrizes complementares da educação básica das escolas do campo. 2003 é o decreto 7352, que é o Programa Nacional, a Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é o PRONERA. PRONERA, isso aí. E 2012 a construção do PRONACAMPO, que é as políticas, né, de atendimentos, né, para as escolas do campo. Isso, eu fiz um breve análise histórico, né, do que eu consigo, até onde eu consigo ir, mas eu acho que eu peguei os marcos mais importantes, né, para a gente entender essa evolução desse caminhar da educação do campo. Sinto que a visualização não esteja boa, mas como Cida falou, depois ela vai colocar para vocês os slides, vai disponibilizar e vocês vão poder ter acesso ao material melhor, né, pelo computador ou pelo celular de vocês. E aí eu quis fazer esse breve panorama para a gente entender, né, esse caminhar da educação no campo desde a Constituição de 88, né, e quanto a gente evoluiu até chegar aqui, e ainda o reconhecimento de que muito temos que evoluir. Evoluímos sim, que bom, foi uma grande evolução, mas a gente ainda tem um grande caminho pela frente. Aí pode passar, Cida. Aqui eu trago também alguns caminhos para ser um educador do campo, né? Aqui é uma fala também, é um pedaço das diretrizes curriculares da educação infantil, né? Que eu também está difícil de conseguir ler. Você pode ler para mim, Cida, só os coloridinhos? Sim, reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a construção da identidade das crianças moradoras em territórios rurais. Isso. Então, aí, nessas diretrizes, elas vão trazer especificamente para o público do campo, tá? Então, a gente tem esses apoios da questão de lei, né? Tem a LDB, tem as diretrizes, então a gente tem que se apoiar nisso aí, porque existe uma legislação que é voltada para a educação no campo. Então, essas diretrizes de educação infantil foca nesse artigo para a educação do campo. Aí Cida falou do primeiro inciso, aí pode continuar, Cida, do segundo. O segundo é ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como a práticas ambientalmente sustentáveis. Sim, aí trazer um pouco da sustentabilidade, de ter essa visão, né, para o campo. E aí o terceiro? O terceiro é flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações. Sim, aí é a questão que eu falei, né, de se adaptar à realidade da comunidade. Então, a própria escola tem que ter essa flexibilização, né? Se a minha escola é uma escola no campo, lá na Amazônia, lá no Nordeste, e tem aquele calendário de chuvas, né, lá na Amazônia principalmente, a escola tem que ter essa adaptação à realidade a qual ela está inserida. Aí no quarto. Quarto é valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural. Sim, isso é muito importante, essa questão de aproveitar o conhecimento da população, né, da comunidade. É o que a criança traz de conhecimento, isso é tão interessante, isso eu vou até trazer para vocês, uma vez eu até passei para a Cida, muito interessante, eu visito escolas do campo e algumas escolas aqui do Farol. E eu visitando uma escola de educação infantil, eu na sala conversando com as crianças, e uma aluninha chegou para mim e falou assim: tia, você sabe descascar camarão? Eu falei assim: não, como é que é? Você sabe? Ela, sei, eu ajudo a mamãe a descascar. Olha, você tira a cabecinha, depois você puxa o corpinho e tem que tirar devagar para não espetar o dedo. Eu achei tão interessante, né? A criança chegou para mim e falar um pouco dessa realidade e o professor ter essa questão dessa sensibilidade, dessa realidade que a criança traz para a sala de aula.
Então, eu acho isso muito interessante da gente ter esse ouvido atento, né, para a realidade que a criança traz para a sala. E eu acho isso assim fenomenal, a gente ter esse ouvido aberto e atento para o que a criança traz. Aí o quinto, Cida. Quinta, prevê a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade. Esse eu acho que é mais específico para a gestão da escola, né? Que também tem que estar atenta a essas especificidades da comunidade, para também estar de acordo com os materiais, estar de acordo com a comunidade que ele está inserido. Então, eu trouxe só um pouquinho das diretrizes, e aqui também a gente vai falar um pouco sobre a infância no campo, né? Como que é essa infância no campo, algumas características que eu consegui, né, visualizar, assim, né, que eu penso, né, que a criança no campo, ela, Cida, eu também não estou conseguindo ler, você só lê para mim essa infância no campo, vivenciar... Vivência do brincar e explorar, vivência com animais e natureza, relações sociais, culturais e históricas próprias, interesses atuais, infância global versus interesses locais, resistência ao trabalho infantil. Sim, aqui eu trouxe algumas características que eu vejo na infância no campo, que eu quis trazer para vocês, né? Essa vivência do brincar, do explorar, essa questão que a gente se depara, né, principalmente enquanto professores, desse versus infância global e infância do campo, né, porque a gente também, a criança, a gente não pode perder de mente que a infância do campo, a criança está lá inserida no campo sim, mas ela muitas das vezes tem acesso à infância global, digamos assim, a coisas que não são inerentes ao campo, a coisas externas, e a gente também não pode fechar os olhos para isso. A gente tem que valorizar, sim, o que é do campo, a gente tem que valorizar, sim, a realidade camponesa, mas a gente também não pode fechar os olhos se a criança está lá vendo alguma coisa atual, se ela tem acesso, se ela traz, por que não trazer e mostrar para ela de uma forma até mais analítica isso para a realidade dela, né? A criança está lá, digamos assim, ela está lá no campo, mas ela já assistiu a Frozen. Ela está lá no campo, né? Mas ela conhece outras coisas. Então a gente pode trazer a Frozen. Como é que é o clima lá desse país? É diferente do nosso? Lá neva, mas como que é a nossa comunidade? Né? Então, a gente trazer sempre isso, não fechar os olhos, porque a criança traz dessa infância global, entre aspas, né, digamos assim. E ali do lado também eu não consigo ler, gente, vou pedir perdão a vocês, porque eu também não estou conseguindo ver. Está dizendo que na complexidade dessas organizações, culturas e formas de ser, estar e se relacionar com o mundo e as outras pessoas estão presentes as diversas infâncias. Infâncias do campo, plurais, complexas. Infâncias que nos escapam à compreensão e nos instigam a alcançar reflexões a respeito das diversas formas de ser criança e ser gente no mundo. Sim, é isso aí que eu quis falar um pouco para vocês, dessa diversidade, dessas múltiplas infâncias que nós vemos no campo. Né? Dentro do nosso próprio município, quão rico são essas infâncias do campo, né? Como que é rica a realidade de uma criança que vive num assentamento, quão rica é a realidade de uma criança que vive numa comunidade quilombola, quão rica é a experiência e a vivência de uma criança ribeirinha, de uma criança, né, de uma comunidade de pescadores. Então, a gente tem que estar sempre atenta a essa riqueza e lançar mão disso nas nossas propostas pedagógicas, né? Eu até ia entrar no âmbito da BNCC aqui, mas depois eu achei melhor não, porque isso dá uma outra formação. Quando a gente pensa na BNCC, né, ela nos traz o quê? Para a educação infantil, ela nos traz os campos de experiência. E no Fundamental 1, ela é baseada em competências. E muitas pessoas
né? Existem grandes críticas à BNCC quanto ao olhar para o campo, né? A questão da particularidade da educação do campo dentro da BNCC, porque ela visa competência. Então, que tocou aqui o celular. Então, a gente tem que pensar que essas questões de BNCC e de não vão me atrapalhar no meu andar pedagógico, né? Eu tenho que levar, tá, a criança tem que ter as competências, mas eu tenho que adaptar à minha realidade. A gente sabe que a BNCC, ela não traz conteúdo pronto. A BNCC não traz conteúdos para a gente. Me passou um caminhão aqui agora. A BNCC não traz conteúdos prontos, então a gente tem que adequar a nossa realidade, né? A realidade do campo, a qualquer realidade, né? Principalmente no caso aqui a gente está falando da realidade do campo. Então a infância no campo, eu tenho que pensar ali, tá? Minha criança vai ter que viver campos de experiências, vai ter que viver competências, né? Dentro que eu tenho que alcançar pedagogicamente, mas dentro da realidade do campo, né? Então a gente tem que ter essa liberdade de adaptar essas novas legislações à nossa realidade pedagógica. O professor tem que ter essa autonomia, né? Eu defendo muito isso. Então, pode passar a Cida. E aí, depois de olhar a infância no campo, a gente entra na questão da escola do campo, né? Para o ensino ser significativo, eu penso assim nessas três vertentes em volta do ensino significativo, né? Tem que estar alinhado o projeto político-pedagógico da escola. Eu tenho que pensar, né, se esse projeto ele leva em consideração a comunidade escolar, a comunidade do entorno, se ele tem uma gestão participativa, se a comunidade escolar fez parte da elaboração desse projeto, se ele leva em consideração a história da comunidade, né? E isso tudo tem que estar alinhado à questão pedagógica, né? A questão aqui embaixo, Cida, eu acho que é a bolinha que eu falo de projeto. Você pode ler para mim, por favor? Está embaixo de ensino significativo? Tem relação família, escola, comunidade e propostas pedagógicas diversificadas, que são os projetos. Sim, aí eu trago para vocês as propostas pedagógicas diversificadas para esse ensino significativo. E eu marquei, né, coloquei aí em destaque projetos, porque foi como eu já havia feito essa análise com Cida. Eu acho que dentro da nossa realidade da educação do campo de campus, eu acho que é a forma mais eficaz e fácil de se trabalhar a questão do campo nas escolas, é através de projetos, né? Já que a gente não tem a alternância, né? Aqui nas escolas de campus, a gente tem a pedagogia da alternância, a gente pode lançar mão de projetos pedagógicos que vão levar em consideração todo esse conteúdo, toda essa bagagem cultural do entorno, da comunidade, né? Que o projeto, nada mais é, ele tem que focar em causas sociais, em causas do entorno, e trazer isso para o conteúdo, né? Dentro de um projeto, você pode desenvolver os conteúdos escolares através de problemas sociais. Olha que rico é isso. Eu acho que os professores têm que lançar mais mão desse artifício pedagógico, né, que é o projeto. Eu, enquanto professora, trabalhava em creche, mesmo sem haver a cobrança, né, da parte pedagógica, eu fazia semestralmente um projeto pedagógico com os meus alunos de creche. Era de mim, iniciava o ano, eu escolhia um tema emergente que eu via que eles precisavam. Teve um ano que eu trabalhei alimentação, teve um ano que eu trabalhei a dengue. Então, você vai desenvolvendo ali e vai trazendo isso com temas geradores, Cida. Esses temas geradores vêm da sociedade,
né? A partir de quê? O que está surgindo? O que eu preciso trabalhar com esse meu público? Né? Eu quis trabalhar a questão da alimentação, porque eram crianças de creche que costumavam levar alimentos, né? A gente sabia que não podia, mas tinha criança que levava Danoninho, que levava Fandangos, que levava Guaravita. E aí eu quis trabalhar essa questão da alimentação saudável com eles. E aí até lá no final eu vou mostrar para vocês que foi num desses projetos que eu fiz a horta escolar com eles, né? De alimentação saudável. Pedi ajuda ao porteiro da creche e a gente fez uma horta na creche. Então, quão rico é para essa criança trazer essa experiência do projeto pedagógico, né? E aqui, na outra ponta, está a relação família, escola, comunidade, que esse tripé não dá para ficar faltando um pé, né? Então, para ter um sucesso escolar, para ter um ensino significativo, a gente precisa ter esse tripé lá montadinho, uma relação, sabe, de harmonia entre família, escola e comunidade. E aqui, não, volta lá, Cida, ainda tem um puxadinho aí do lado, né? Quando a gente pensa na escola do campo, um grande desafio que nós vemos e que nós nos deparamos na nossa realidade são as turmas multisseriadas, né, pessoal? Eu sei que é um grande desafio, mas infelizmente é uma realidade do campo, porque a gente sabe que são são poucos professores, são poucas crianças às vezes, né? Então, eu também estou tentando, Cláudia, falar, né? Eu estou tentando ir pela fala, porque também está difícil. Infelizmente, se eu tivesse aqui, o meu computador deu problema, estaria melhor. Mas vamos lá, a gente trabalha com o que a gente tem. Lá na frente eu vou falar sobre isso. A gente tem que se adequar com as capacidades que nós temos ali no momento para usar. Então, eu falo sobre isso também, sobre as turmas multisseriadas. Eu sei, gente, que não é fácil. Enquanto professora, eu já trabalhei com turma multisseriada em educação infantil, né, com pré-2 e pré-3 junto. Vejo, enquanto professora de suporte pedagógico, vejo quão difícil é professoras trabalhando com educação infantil inteira, pré-1, pré-2 e pré-3 junto. Às vezes, né, pega o fundamental também nessa realidade. Mas a gente tem que tentar de tudo na vida, a gente tem que tentar extrair o lado positivo, né? O quanto tem essa dificuldade, eu tenho que encarar o quanto vai ser benéfico para minha criança ter a ajuda do coleguinha um pouco maior, né? Aprender com a aprendizagem do colega que está um pouco mais avançado. Então, eu peço para vocês, diante dessas dificuldades da turma multisseriada, olhar. Eu sei que realmente é muito difícil, a gente encara, né, como a colega colocou assim, até um crime, mas, entre aspas, né, mas digamos assim, a gente tem que pensar na realidade, a educação brasileira é isso, a gente tem que se adequar à realidade. E aí, dentro dessa realidade, vamos olhar o que eu posso ver de positivo numa turma multisseriada, né? Então, a gente tem que tentar trazer o melhor. O que eu, Paula, vejo de riqueza numa turma multisseriada? Eu vou ver que uma criança maiorzinha, mais avançada, pode ajudar o menorzinho. Há essa interação de diversas idades. Então, a gente tá o desafio aí, vamos furar a onda, né? Eu sei que é difícil, mas é a realidade que existe na grande maioria das escolas do campo e a gente tem que conviver com isso. Então, pode passar, Cida. Uma coisa muito importante, né? E falei lá no início e eu volto sempre, é o diagnóstico do nosso público, né? Quando eu estou inserida numa escola do campo, será que eu penso, será que eu procuro saber qual é o sujeito do campo que está presente na minha escola, né? Quais são as estratégias que eu não estou conseguindo ler? Quais são as estratégias? No segundo pontinho aí, Cida. No diagnóstico do seu público está escrito quem são os sujeitos do campo presentes em sua escola,
quais são as estratégias de reconhecimento dos mesmos, prestando atenção nessa pesquisa de campo? Isso são questionamentos que nós, professores, devemos fazer para nós mesmos. Quando eu estou inserida numa escola do campo, eu consigo fazer esse diagnóstico, essa pesquisa de campo, né? Quais são os sujeitos do campo ali que eu tenho na minha sala? Qual é o campo que eu estou inserida? Né? Quais são as estratégias que eu vou reconhecer se na minha sala eu tenho filhos de pescadores, filhos de extrativistas? Então, eu acho que às vezes isso passa despercebido para a gente, na correria pedagógica, né? Na rotina pedagógica, e eu acho que a gente tem que ter, logo no início do ano, como a gente vai fazer lá o diagnóstico de escrita do aluno, a gente tem que ter também essa preocupação com o diagnóstico do público camponês. Né? Eu acho isso muito pertinente e isso me chamou a atenção quando eu fiz minha pesquisa. Aí o papel do educador, né? Algumas coisas que eu acho pertinente, que eu acho importante, né? Que eu vejo presente nos educadores do campo. Aí ao lado, você pode ler para mim, Cida, por favor, alguns dos papéis? Formação na área, aperfeiçoamento ou estudo de aprofundamento na educação do campo, investigar os contextos do campo, integrar, mesclar conhecimentos básicos, curriculares aos conhecimentos específicos do campo, promover o resgate e manutenção da cultura e memória local, ser proativo e trabalhar com as possibilidades disponíveis. Isso. Então, eu trouxe algumas coisas que eu acho, né, que eu vejo presente nos professores, né, nos educadores do campo que eu me deparo todo dia nas minhas visitas e que é o meu público, né? E esse último eu acho muito interessante, que é ser proativo e trabalhar com o que a gente tem. Eu sei que vocês já fazem isso, né? E a gente tem que pensar muito nisso, trabalhar com a realidade. Foi o que eu falei lá no slide lá atrás. É uma turma multisseriada? Ok. O que eu posso extrair disso aí? Né? Desse limão, dá para eu fazer uma limonada? Vamos fazer a limonada, né? Então, a gente tem que pensar com essa visão, né? O educador hoje, do século XXI, mesmo estando, né, se adequando à nova realidade da educação do campo, ele tem que estar disposto a trabalhar com o que ele tem, né? Ele tem que saber lidar e sempre partindo dessa questão do diagnóstico. Eu sabendo qual é o meu público, eu vou desenvolver estratégias para que o meu planejamento, para que a minha pedagogia seja de acordo e vá contribuir para o crescimento daquele aluno. Né? Então, o professor ele tem que ter muito isso em mente. E, são coisas, assim, dentre outros, né? O que eu coloquei lá no início, a questão da formação da educação do campo. Nem todo mundo que está atuando no campo tem formação na área, né? A gente sabe disso, mas mesmo sem formação, buscam conhecimentos, buscam aperfeiçoamentos, como vocês estão aqui, né, fazendo um curso de aperfeiçoamento, e a gente tem que, esse é o caminho, né? A gente tem que procurar se aperfeiçoar e se adequar para trabalhar com qualidade, né, no campo, que é nada mais do que a gente tem que entregar essa educação com qualidade. Não importa onde você está inserido, se você está na cidade, se você está no campo, principalmente no campo, eu tenho que me adequar para dar uma educação de qualidade para o meu aluno que está no campo, mesmo com todas as dificuldades. Eu estou falando enquanto o meu papel de educador, sei de todas as dificuldades estruturais, de todas as dificuldades de acesso, estou falando do meu papel enquanto professor. Pode passar, Cida. Agora aqui também eu trouxe uma fala, né, de um autor, só vou ler o que está em negrito aí, né, que ele fala que o papel do professor, juntamente com os educandos, é de ver e compreender a realidade local, né, é isso que eu venho falando com vocês, de compreender, né, a realidade local para estar evoluindo pedagogicamente e estar trazendo benefícios pedagógicos para aquela escola.
E lá no final, desta forma, é essencial que os conteúdos e os componentes curriculares sejam capazes de reconhecer a história de cada um dos sujeitos integrantes desse grupo social, bem como a sua história conjunta. Né? Esse autor, não estou conseguindo ler aqui, que eu pesquisei também, ele fala... Isso. Lá no final tem a bibliografia, tá, gente, que eu consultei. Então, ele fala sobre isso, essa questão de eu estar me integrando à realidade local, de eu estar levando em consideração os conteúdos, adequando os conteúdos à realidade local. Aqui, uma outra parte muito importante, né, que está lá no tripé, que é a comunidade, a escola, né? O papel da escola para a comunidade e o papel da comunidade na escola. Essa integração é importantíssima, né, gente? Então, como eu já falei, que o que deve ser o caminho que a escola tem que seguir não é olhar para a comunidade, é trazer esse olhar para a comunidade que está no entorno. Então, a escola, de um lado, o que está escrito ali na escola para mim, Cida, por favor? A escola está sentido na vida da comunidade e escolarizar para compreender e melhorar o meio em que se vive. Sim, o sentido na vida da comunidade, né? Vocês veem aí, às vezes a escola é a única política pública que tem ali naquela comunidade camponesa. Voltemos lá naquela imagem daquela pintora no início dos slides, né? Da Ana Maria Dias, que naquele quadro lá que ela retratou da infância dela em Porto Feliz, retratava uma infância no campo, mas tinha presente o quê? Uma escola. Quão é importante o papel da escola nessa comunidade? Às vezes, é a única política pública presente, às vezes a escola, às vezes aquela comunidade nem posto médico tem. Então, a escola é tudo, é onde acontece tudo. E ela tem que estar sempre levando em consideração a integração com a comunidade. A escola não pode caminhar independente da comunidade que ela está inserida. Tem que trazer a comunidade. Eu sei que muitas das vezes, nas realidades duras, nem tanto no campo, isso eu vejo até mais em meios urbanos, a escola tende a querer se separar da comunidade, né? Mas eu acho que é o caminho inverso. Né? Eu sei que tem comunidades difíceis, tem comunidades que são difíceis de chegar, mas quão rico vira o trabalho escolar quando a gente consegue trazer essa integração, essa colaboração da comunidade dentro da escola, né? E aí, do outro lado, a comunidade fala o quê, Cida? Dar sentido às práticas pedagógicas e partilhar contextos culturais e demandas. Isso. Do outro lado, a comunidade, ela dá sentido a isso, ela deve dar sentido à escola para essas práticas pedagógicas, né? O que eu venho falando, né, do decorrer todo da minha fala. A comunidade deve dar sentido pedagógico e ali embaixo fala o quê no último, Cida? Repete para mim. Partilhar contextos culturais e demandas. Isso, partilhar contextos culturais. Ela tem que trazer, né, a sua contribuição cultural, a sua contribuição histórica, né? Por isso que na elaboração do PPP, a escola tem que olhar lá qual é a contribuição da comunidade para essa escola, o que essa comunidade trouxe, né, enquanto história, influenciou na escola. Então, gente, é uma relação que não dá para se desvencilhar. Né? Eu acho isso muito interessante, saberes populares que Cida fala, realmente, tem que estar presente, tem que trazer para dentro da escola. Né? Aí aqui do lado eu coloquei também alguma coisa, você pode ler para mim, Cida, por favor? Falta de política pública eficaz que promovam o bem-estar da escola e da comunidade. Isso, e a gente vê que, né, a realidade no campo existe muito isso, né? Falta da política pública que vai promover esse bem-estar tanto da escola quanto da comunidade. Como eu falei, às vezes, a escola é a única política pública presente naquela comunidade.
né? Então, a gente tem que... Olha o valor da escola para aquela comunidade, né, gente? Quão é importante o nosso papel. E a gente tem que fazer valer, né? Foi o que eu falei, daquele limão fazer uma limonada e fazer a diferença naquela comunidade. É o que Cida falou, dentro da política pública, muitas comunidades camponesas estão perdendo até as escolas, né? É uma realidade dura, difícil, foi o que eu falei, a gente olhando a linha do tempo, quanto a gente avançou e o quanto a gente precisa avançar. A realidade não é fácil, né? Até aqui no final, quando eu trago essas algumas considerações, dentre essas considerações que eu vou elencando, no final eu falo, né, que a gente tem que, mesmo com essa dificuldade, a gente tem que arregaçar as mangas, né? Então, nessas considerações, Cida, por favor, você está sendo meu braço direito. Primeira, o Brasil é um país rural agrícola e muito menos urbano do que se imagina. Sim. Conflitos conceituais de interesses. Aí dá uma paradinha aí, por favor, Cida. Então, quando a gente pensa no nosso país, territorialmente, ele é um país, né, de característica mais agrícola, mais rural. E as pessoas pensam, é o Sudeste que manda, né, essas grandes regiões ricas, né, que comandam o país, e a gente pensa, o Brasil é um país urbano. Muito pelo contrário, nós vemos, na realidade, que ele é muito mais rural do que a gente imagina, né? A falta de acesso a essas comunidades rurais, elas mostram essa realidade, né, que a gente vê das políticas públicas serem tão ineficazes nessas realidades do campo, né? E aí a gente entra nos conflitos conceituais e territoriais, né? Porque a gente pensa, mas será que a minha comunidade ela é mesmo do campo? Será que minha comunidade é rural? Cida fala muito sobre isso, com muita propriedade, né? Que tem muitas escolas do campo que às vezes o professor está ali trabalhando e acha que não é do campo, mas é uma escola que está no meio rural, né? Territorialmente, ela é denominada como rural, né? Como uma escola do campo. Então, a gente tem que se ligar nesses pormenores, nessas especificidades. Aí, dando continuidade, Cida, lê para mim, por favor. Até os conflitos conceituais e de interesses. A desigualdade entre campo e cidade ainda são marcantes. Sim, foi o que eu falei. As crianças do campo têm uma infância marcada pela falta de elementos básicos à sua existência. Dentre esses elementos, o mais precário e por vezes ausente é o acesso a serviços públicos de saúde e educação escolar, mesmo que existam políticas públicas específicas para ambas. Sim, é isso que Cida também acabou de trazer e que é a realidade, infelizmente, de muitas escolas no campo, né, que a gente vê que vai tirando as escolas, vai tirando as outras políticas públicas que devem existir numa comunidade, né, como um posto médico. Então, a gente vê, infelizmente, essa realidade. E quando tem uma escola presente, a gente tem que fazer valer, né, lutar pelaquela escola, lutar pela educação. Então, nesse sentido aí de verde, o que eu fecho aí, Cida, por favor? Vamos arregaçar as mangas e resistir pelas políticas públicas e nossos direitos na educação do campo, pois é momento de resistirmos. Isso aí. Então, essa é a mensagem que eu trago para nós, né? Para vocês, e que mesmo diante de tantas dificuldades, de realidades duras, que a gente vê escolas fechando, né, o governo federal, estadual, municipal, vários governos diminuindo, né, esse acesso às políticas públicas para a realidade do campo, a gente tem que arregaçar as mangas, a gente tem que lutar, como esses movimentos sociais vieram lutando, né, durante toda a história pela educação do campo, né, o MST, como Cida fala, né, e tantos outros movimentos, a gente tem que fazer valer e lutar pelo direito das escolas do campo. Pode passar, Cida.
Aqui também é é uma outra fala de um outro autor, né? Que eu não vou conseguir ler. E aqui tá. A educação do campo não pode ler para mim, Cida, por favor? A educação do campo deve modernizar e ter o conhecimento, mas que não se perca os valores e a própria identidade do camponês. Sim, isso é muito importante, gente, quando eu falo em modernizar. Hoje em dia, né, em algumas realidades camponesas, está chegando indústria, está chegando algum tipo de modernidade, ele já tem acesso à internet. E aí, como que a gente vai lidar? Vai esquecer da cultura camponesa do local? Não, eu tenho que me adequar, eu tenho que aceitar essa realidade moderna, digamos assim, que está chegando, né, no campo, mas não se perder dos valores e culturas camponesas, né? Eu acho que esse feeling é muito importante, né, para a gente enquanto professor, para a gente enquanto está ali agindo diretamente com a criança do campo, né? E saber interagir com essa criança, né, sabendo ter esse equilíbrio, né, do moderno com o que é do campo. Aí no segundo. A educação do campo deve trabalhar com as diversas situações do cotidiano, adquirir conhecimento e uma vida de qualidade em suas diversas dimensões. Sim, nas dimensões que a criança tem ali, na dimensão social, cultural, emocional. Então, isso tudo a criança traz, como qualquer outra criança, não só do campo. Mas a gente tem que saber trabalhar e adequar a realidade do campo, né? De acordo com Caldart, um dos desafios é a construção de um projeto de educação que contribua para a realidade do campo, pois é fundamental para a modernização da agricultura brasileira segundo novos parâmetros. Sim, essa autora, Caldart, ela fala muito sobre essa modernização, né, que vem aparecendo no campo, mas a gente não pode perder de vista essa bagagem, essa cultura, essa realidade da terra que existe no campo, né? Então, a gente tem que saber trabalhar com essa nova realidade, né? Ter esse equilíbrio. Pode passar, Cida. Aqui também. Outro desafio é pensar uma proposta de desenvolvimento e de escola do campo, leva em conta a tendência de superação da dicotomia rural-urbano. Aí mais à frente você tinha marcado aqui, mas a chegada das indústrias do meio rural acaba que a cultura rural começa a ter traços da urbana. É isso que eu venho falando. Então, essa questão a gente tem que pensar, né? A cultura rural começa a ter traços da urbana. Isso é ruim? Não é ruim, a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente tem que receber essa modernidade, mas não se deixando perder de vista o que é do campo, o trabalho com a terra, essa questão da realidade do trabalho que os pais dessas crianças vivem, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Aí, aqui no final, fala o que, Cida? Depois da urbana? Dessa forma, uma escola do campo não precisa ser uma escola agrícola, mas será necessariamente uma escola vinculada à cultura que se produz por meio das relações sociais mediadas pelo trabalho na terra. Sim, é isso aí que eu acabei de falar. A escola do campo, necessariamente, nem todo campo precisa ter uma escola agrícola, né? Com formação nessa área de agrícola. Mas, sim, valorizar o trabalho do campo existente naquela comunidade, né? Valorizar os saberes do campo. Pode passar. E agora aqui eu trago para vocês, para fechar, algumas práticas e experiências, né, minhas de vivência em loco, digamos assim, né? Enquanto eu era professora de creche, e aí é uma foto minha com os meus aluninhos de creche, quando eu atuava na Baixada Campista, e foi justamente desse projeto que eu citei para vocês sobre alimentação. E aí eu trabalhei com eles alimentação saudável, e das etapas do projeto foi a criação de uma horta nos fundos da creche.
E aí, essa escola, essa creche do campo, ela estava inserida numa comunidade do campo, mas digamos assim, com muitos traços urbanos, né? Nos fundos dessa creche existe uma comunidade de casinhas, né? Que quem é de Campos conhece as comunidades de casinhas, mas dentro de uma comunidade do campo, né? Tem traços urbanos, mas é uma comunidade do campo. E aí eu quis trazer mais esse olhar para as crianças, né? Eu recebia eles na sala, até a colega colocou aqui no chat, eu vi, crianças levando guaravita, crianças levando... E aí, logo nessa infância, eu vendo essas crianças se alimentando tão mal, e quando na creche ela deve ter a alimentação exclusiva da creche, né? E assim, foi uma conscientização muito grande que eu tive que fazer com os pais quanto a isso, e aí eu quis trabalhar desde os pequenos, né? A gente fez pesquisa de alimentação saudável, eu pegava o que vinha para eles comerem, levava para eles, e a gente fez uma hortinha lá no final. Não tenho, lá nos fundos da creche, não tenho experiência em horta, pedi ajuda ao porteiro da creche na época, e a gente fez. E aí fiz eles colocar a mão na massa, fiz a gente cuidar da hortinha. Então, quão rico é esse trabalho de projeto, gente? Não vamos perder isso de mente. Começou o ano, pensa num projeto que vai se encaixar com o seu público, que tem algum tema na sua comunidade, que vá trazer benefício curricular, benefício de conhecimento para o seu público, né, para o seu aluno. E aí, enquanto professora, aí no próximo slide tem a minha vivência enquanto professora de esporte pedagógico, né? De PSP, atuando nas escolas do campo. Até nessa visita Cida estava, mas não sei por que ela não estava na foto. Eu acho que ela tinha saído no momento. A gente visitando uma escola, eu achei interessante colocar até essas fotos, porque foi uma escola que fechou, né, Cida? Não é? Essa escola Sim, não foi a fechou, escola Santa Cida? Rita, a escola lá em Santa Rita, no Mocotó, no Imbé. Sim, é uma escola de difícil acesso. Essa escola me marcou porque eu achei assim interessantíssimo assim a dificuldade, né, de acesso. Nós fomos com uma van da SMES para visitar, mas ocorria um trabalho muito legal na escola. Era uma turma muito seriada, é uma escola bem equipada, mas por dificuldades de acesso e com poucas matrículas, a escola acabou fechando. Então, eu trouxe essa realidade, né, triste que a gente vê na educação como um todo, não só do município, mas que foram dados que a gente foi vendo, de acordo com a pesquisa, que muitas escolas no campo vêm sendo fechadas. E fora essa realidade, fora essa experiência que eu trago, a minha visita, né, enquanto professora de esporte pedagógico, se concentra mais na Baixada Campista, né? E eu vejo trabalho muito com crianças filhos de pescadores, filhos de extrativistas, e eu tento trazer um pouco isso para os professores, né? De ter esse olhar sensível para essa bagagem que a criança traz e está tentando integrar esse conhecimento à sua proposta pedagógica. Eu acho que o que é mais importante para a gente pensar nisso, nessa infância do campo, é ter essa sensibilidade. O nosso papel enquanto professor é ter essa sensibilidade, né? Porque a infância é uma coisa muito séria, né, gente? Eu acho que tem aquele lembrete, aquela fala que a gente vê. Toda criança deveria vir com um aviso, contém sonhos. Então, a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com a formação da pessoa. Então, como é importante, né, o nosso papel. E essa realidade do campo, não vamos fechar os olhos para isso, não vamos tentar afogar isso, né, digamos assim, não vamos tentar matar, vamos tentar reavivar isso e valorizar isso dentro do âmbito escolar. Então, é isso que eu trago para vocês, esse é o meu sentimento, foi o que eu falei com Cida. Eu não tenho tanto conhecimento teórico sobre a educação do campo, mas eu sou uma apaixonada pela educação do campo, eu cresci
sendo uma aluna de escola do campo, né, trabalho em escolas do campo, então isso me sensibiliza muito. Quero até me especializar mais, quero até me integrar mais nesses assuntos, e eu acho que o caminho é esse. Enquanto professores, se eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou melhorar para estar sempre, não importa se eu estou numa escola do campo, não importa se eu estou numa escola urbana, eu tenho que levar o melhor para o meu aluno. E aí eu abro para vocês, gente. Muito obrigada. Espero que, infelizmente, a gente teve algum problema de visualização dos slides, mas eu espero que possa ter contribuído um pouco para vocês.